Como começou? Alô, São Paulo! Olha, nesse domingo eu vou estar em São Paulo para participar de uma manifestação na Avenida Paulista às 14 horas. Quero convidar você na Praça Oswaldo Cruz. É uma manifestação muito importante, pessoal, para dar força a essa bandeira sem anistia. Como terminou? Poxa, Boulos, da próxima vez, para não flopar, invada uma manifestação do Bolsonaro e diga que é sua. O não o Boulos já tinha, mas ele foi buscar a humilhação. Aconteceu aquilo que todo mundo com mais neurônios que a Thalíria Petroni já sabia que ia acontecer. Foi um fracasso retumbante a manifestação contra a anistia dos presos do 8 de janeiro, convocada pelo deputado federal e invasor de propriedades Guilherme Boulos. Em São Paulo, a concentração para o ato começou por volta das 13 horas na Avenida Paulista. Foi marcada uma caminhada até a antiga sede do DOI-CODE. Meu Deus, os caras são obcecados, pararam nos anos 70. Na última semana, a CNN, o comedor de açúcar, comentou sobre o evento, dizendo que está em jogo não deixar as ruas para o bolsonarismo e ficar na defensiva nessa pauta da anistia, e não o tamanho do público presente. Típico papo de quem tem o Bilal pequeno, sabe que tem o Bilal pequeno, vive ouvindo piada de como o Bilal dele é pequeno e já fica na defensiva, dizendo que o tamanho não é documento. Os atos acontecem 4 dias após a primeira turma do Partido da Toga, do Soviético Tribunal Federal, tornar réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. E nem assim a canhotada se animou a ir para a rua. Já havia sinais de que a coisa ia ser vazia. Já na sexta-feira rolavam notícias de que aliados do governo Lula iriam desfalcar a manifestação. O motivo? Medo do fracasso de público. Conforme a apuração do Metrópolis, os ministros da Saúde Alexandre Padilha e da Secretaria de Relações Institucionais, a bonita Crazy Hoffmann, não iriam comparecer à movimentação. Segundo o portal, a presença de Crazy Bonita e Padilha poderia associar um eventual revés da manifestação à imagem do Partido dos Trabalhadores, que já se encontra desgastado devido à sua descredibilidade popular. Mano, você ouviu direito. Até os petistas têm vergonha de se associarem ao Boulos. É tipo o bêbado do bairro com vergonha de ser visto com o cracudo do bairro. Para aumentar a humilhação, até o Bolsonaro ajudou a divulgar a mini-infestação. Agora, dia 30, agora, vai ter o movimento da esquerda, tô até promovendo, o movimento da esquerda na Paulista. Qual é a pauta? Prisão pro Bolsonaro. No sábado, já no desespero, o deputado Érica Hilton tentou incluir pauta de transmasculinos para inflar a manifestação. No próximo domingo, dia 30, a partir do meio-dia, em frente ao MASP, vai acontecer a segunda marcha transmasculina. Isso mesmo, homens trans, transmasculinidades ocupam as ruas da Avenida Paulista para reivindicarem direito, cidadania, dignidade, vida além da estatística. É sobre isso, é sobre uma luta por pertencimento. E que bom que esse movimento esteja acontecendo e todos nós, pessoas trans, pessoas cis, todos nós estamos convocados a ocupar a rua ao lado dos nossos irmãos transmasculinos para lutar pelo direito, pela... Acho que isso acabou repelindo ainda mais gente, hein? Aí chegou o grande dia. Em uma publicação do 12:30, o comedor de açúcar escreveu: chegando na Avenida Paulista daqui a pouco para o nosso ato sem anistia. As ruas sempre foram nossas e não podemos deixá-las livres para a extrema-direita. Pra cima, Bolsonaro na cadeia. As ruas são nossas. Não basta querer roubar as casas, agora ele quer roubar as ruas também. Boulos, nem curtida você tem, imagina a gente.
A manifestação estava marcada para as 14 horas. Quando deu 14 horas, parece que tinha ainda menos gente do que ao meio-dia. Sim, a manifestação conseguiu diminuir o número de pessoas que estavam no local. Rapidinho, as imagens das manifestações começaram a chegar à internet e viraram piada nas redes sociais. Sério, como não rir disso? Já já vem a equipe de pesquisadores da USP contabilizar 10 milhões de pessoas. Nem contando as árvores, galho por galho, chega nesse número. Na verdade, os caras resolveram se reunir embaixo das árvores para esconder o fiasco. Eles mantêm distância um dos outros para dar a impressão de ter mais gente, pode notar. Tipo, é isso aqui, tá vendo? Dentro da praça, mais nada, só isso. É essa praça oval, que é a Praça Oswaldo Cruz. Pronto, acabou. Rápido, Flávio Dino, suma com as imagens da manifestação. E atenção, acabam de chegar os dados do Datafolha. Essa manifestação deu no total 135 roubos de celular e 40 bateções de carteira. No pico da manifestação, o MASP estava assim. Fracasso, né? Mas claro, Boulos acha que ninguém tem celular nem internet em casa e ainda tentou mentir uma mentira brava. Que essa semana a gente ficou ouvindo provocação da imprensa, da direita, dizendo que o nosso ato ia ser esvaziado. Olhem em volta, olhem atrás do caminhão de som. Eu digo a vocês sem medo de errar, aqui hoje na Avenida Paulista tem mais gente do que no ato dos golpistas em Copacabana. Tá vendo, gente? Não usem drogas. O Boulos com certeza passou pela Cracolândia antes do ato. Só para lembrar, olha como tava Copacabana. E pra zerar, brava gente brasileira, longe vá, temos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente. E olha a Paulista. E se a coisa estava horrível em São Paulo, imagina a vergonha que foi nos outros estados, né? Meio-dia, 30 de março de 2025, Brasília, estamos aqui no Eixão, onde foi marcado para hoje, aqui por volta das 11 horas, uma mega manifestação contra a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. E eu faço questão de dar esses 360 graus para vocês, acompanhar como é que está o Eixão. Então quer dizer que é assim que um evento flopa, né, petralhado.
março, a gente está aqui nas ruas pedindo a prisão imediata de Bolsonaro, sua quadrilha de generais golpistas, dos fascistas de ontem e de hoje. E é muito importante a gente estar mobilizado. Em Campo Grande, com a manifestação aqui contra a anistia, a gente movimento organizado pela CUT, qualquer tipo de anistia em todo o Brasil. Quando tentar... Mano, no Rio de Janeiro não foi ninguém, só a faixa compareceu. O melhor foi a desculpa do carioca. O que aconteceu? Os atos ocorreram no Museu da República, no Catete e na Feira do Bairro da Glória. Em ambos, não passou de 50 o número de pessoas reunidas, conforme presenciou reportagem do UOL. Ideia era fazer panfletagens, sem um protesto concentrado, disse um dos presentes, Sérgio Santana, membro da Entidade de Advogados Públicos pela Democracia e Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, etc. e tal. Quando viu que não vinha ninguém, ele disse que não era manifestação, era só distribuição de panfletos. É igual o cara que chama a moça para sair, ela recusa dizendo que já tem namorado, e aí ele tenta consertar dizendo: não era para sair assim, era para sair só como amigos. Mas pior do que saber que você não tem o povo, não tem as ruas e ninguém no Brasil engole essa história de golpe, pior do que tudo isso foi a humilhação nas redes. As expressões flopou, Boulos e segundo a USP ficaram no topo dos assuntos mais comentados. E claro, a manifestação do Boulos foi fraca, mas gerou uma avalanche de piadas e memes. Boulos queria fazer uma demonstração de força e tomar as ruas. Acabou tomando no bumbum. Mais do que um fracasso, foi um fracasso bem público, que gerou chacota e piadas por todos os lados. E mais grave, mostra que o Brasil não comprou a narrativa do golpe e quer sim anistia para os presos políticos. A esquerda chegou ao poder pela guerra cultural e agora ela perde a guerra cultural dia após dia. Isso é o que a deixa mais desesperada. O futuro é negro para eles. Boulos queria uma manifestação sem anistia. Conseguiu uma manifestação sem ninguém.
Eu faço política há 50 anos, eu nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais comício, viajou o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito. A inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. A inveja mata. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.